coincide com um pensamento que a gente vem discutindo muito. Eu vou só fazer uma parte assim, parabenizando, né, essa sua proposta de não fechar, ao contrário, né, de permitir que outras possibilidades aconteçam a partir dessa possibilidade que você traz. Então, assim, eu acho isso ótimo como proposta até de vida, porque se a gente fecha em propostas que já estão postas, né, a proposta já é isso, a gente não se percebe, a gente não consegue perceber nem quem a gente é, nem como eu estou no mundo, né? E aí eu me lembro de uma vez, quando eu comecei a frequentar a doutrina espírita, né, e aí que eu me vi também com o fenômeno mediúnico, e aí um diretor de uma determinada casa me falou assim, olha, muito cuidado, porque isso pode ser animismo, né? Aí eu fui conversar com uma outra pessoa que tinha me iniciado na doutrina, um médico homeopata espírita que a gente respeita muito, que tem. Ele falou assim, qual é a diferença entre você perceber você mesmo ou você perceber o outro? Na realidade, todos nós somos um só. E aí, a partir daí, assim, que é mais ou menos isso que eu vejo na fala da Dani aqui, né? Alberto Caeiro, o Ricardo Reis, ou Álvaro de Campos, ou Fernando Pessoa, pode ser uma percepção de todos eles e dele mesmo, né, em várias vertentes. E eu acho que isso que nos possibilita entender mais ainda o que é não só o planeta Terra, mas o cosmos, né? Então, assim, obrigada, viu? Várias coisas, né? Se a gente for relatar tudo que a gente foi pensando, né, não sobra tempo, né? É só uma coisinha desse diálogo que existe entre o não pensar, o não raciocinar racionalmente. Eu acho que isso conversa muito com a filosofia oriental. Se a gente pega cada poeminha japonês, chinês, a gente vê que eles são tão sucintos, mas que eles dizem muito mais coisas para a gente do que essa verborragia que a gente tem de ficar falando, enchendo linguiça querendo falar que a gente sabe das coisas, né? E quanto a essa coisa de definir, eu acho que a própria palavra já diz, definir, finalizar, você está encerrando ali. Então, eu acho que é muito mais enriquecedor uma palestra, uma conversa, um pensamento que traz muito mais dúvidas, muito mais questionamento para a gente do que aquela resposta fechada. É isso, pronto, e acabou. Então, muitas vezes, essa provocação, ela traz um crescimento, um autoquestionamento que a gente se enriquece muito mais. Bacana. Eu acho que é o grande risco que todos nós corremos, e a doutrina espírita também, sabe? Acho que o espiritismo ele se propõe a abertura o tempo todo, mas nós, como humanos, a gente fecha, a gente dá respostas doutrinárias muito, né? E é um perigo, assim, para o próprio espiritismo, eu vejo. Em discussões a gente fala, mas isso, doutrina espírita não é assim, ou está escrito assim, sabe? Essas falas que, tipo, está na Bíblia. A gente muda um pouco o contexto, mas a gente fala que mais Kardec falou. E aí, talvez o mesmo convite de qual que é o ponto de vista do Fernando Pessoa, né? Onde estava Kardec, né, quando ele escreve algo, quando ele afirma algo, né? E não é nem relativizar a doutrina espírita, né, mas abrir mesmo. É diferente, relativizar e falar mais ou menos. É deixar a coisa um pouco mais aberta, né? Eu acho que essa coisa de definir é apropriar, é insegurança, é controle. E é muito próximo da fala do é ou não é doutrinário, né? E é um grande perigo. Um grande perigo para o espiritismo enquanto religião, né? Nós estávamos conversando espiritismo como religião. Então, essa redescoberta é um convite do próprio espiritismo o tempo todo. E é muito difícil para nós, né? Porque a gente é inseguro.
Então, a nossa necessidade de ter respostas, de pisar seguro, né? De não ter dúvidas, né? De ter alguém para nos falar qual que é o caminho, qual que é da nossa insegurança. Mas a gente cresce mais quando a gente está no escuro, eu acho. Acho que é por aí. Quando você foi falando que cada heterônimo tinha uma personalidade própria, tinha uma assinatura própria, eu estava pensando num estudo que foi feito, não sei se pela Unicamp, que o pessoal classificou as obras de Chico Xavier. Dentro dessas obras, por exemplo, Emmanuel, aí autor X, autor Y, autor Z. Então, esses autores que Chico psicografava mais, o que eles perceberam ali? Eu acho que existe uma certa relação aí. Emmanuel usava um vocabulário próprio, uma entonação própria, uma conceituação própria, que outros autores não tinham. E o mais interessante disso, lógico que a gente já viu essas coisas de exames. Curioso que estava conversando isso com alguns amigos meus lá do trabalho. Além de a consistência lá da caligrafia ser sistematicamente consistente para cada autor, além disso, sistematicamente, para Chico Xavier, constatou-se que, por exames feitos tudo computadorizado, foram feitos os exames, quais palavras que tal autor usa mais, então eles falaram, olha, Emmanuel usa mais assim, 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 o outro autor assim, assim, assim. Que memória tinha o Chico, hein? Eu me lembro, eu associo sua fala com a própria questão do animismo, né? Às vezes um espírito X, ele se manifesta em dois médiuns diferentes, com vocabulários diferentes também, né? Então, um pouquinho oposto até do que você está falando. Enquanto eu consigo até identificar uma identidade do próprio espírito, né? Independente de quem ele serve, né? Ao mesmo tempo, há uma mudança na manifestação a depender do médium que ele serve, né? Então, essa coisa, né, do cuidado que é animismo, né? Tipo, não tem como, né? Não tem como... Isso é da própria manifestação mediúnica, né? Isso é a mediunidade. Só existe mediunidade porque tem médium. Senão, não precisa. Então, se tem médium, é porque esse canal vai dizer algo sobre essa manifestação. Ainda que ele possa ser um canal, às vezes, mais limpo, né, mais filtrado, um canal onde que ele permita mais, né, não é nem essa coisa da educação do médium, eu não gosto muito dessa fala, mas onde o médium está mais disponível, ele permite, né, ou que seja mais rebuscado com a própria condição orgânica mediúnica, mas o fato é que 100% exclusão do médium, não vou dizer que isso é científico, né, mas eu acho que né, do ponto de vista filosófico, é difícil, né? Pois é, não é uma coisa muito exata pelo próprio Fernando Pessoa, né? Nos registros, né, que depois que Fernando Pessoa ele falece e que a obra vem ser publicada, então tinha indicações de autoria de determinado heterônimo ou outro, e tinha situações onde o próprio Fernando Pessoa se punha em dúvida, esse aqui é de fulano ou é de Beltrano, então riscos, né? Não é... Vou colocar isso no livro do Desassossego. Então, a produção era gigantesca. Então, havia também, em determinadas situações, essa zona de delimitação não era clara, onde, não, com certeza quem falou isso, mas tinha situações em que sim. Né? Quando ele descreve quando acontece o fenômeno Alberto Caeiro, é claro, isso é Alberto Caeiro. Mas foram tantas a produção foi tão grande que ele não fez isso exatamente em toda a manifestação que ele aconteceu, né?
Então, entre ele e Bernardo Soares, ele corta, isso aqui é meu, isso aqui é de Bernardo Soares. Ah, não, isso aqui é de Bernardo Soares, isso aqui é meu. Não sei. Isso acontecia com ele. Agora, em termos de ética, como que ele lidava com isso, se isso era conflituoso ou não, acho que a fala muito dessas cartas é muito apropriada, no sentido de que não houve preocupação. O olhar do outro não vai interferir nesse fenômeno que está me acontecendo, só diz respeito a mim, um pouco nesse sentido a sua condução, né? Havia um desassossego, ele coloca isso, havia um incômodo de que só eu que vivo assim, não vejo isso acontecer com o meu coleguinha do lado. Mas isso é muito meu. Então, esse cuidado de que isso é meu e eu vou lidar com isso da minha forma, era muito dele. Agora, produção exata de qualquer um, em situações específicas ele conseguia fazer isso, em outras... Não sei se aí você perguntou. Mas isso nem sempre foi muito exato para ele mesmo. No próprio Desassossego, assim, por exemplo, ou em outras obras, você consegue ver notas ao final, onde tem a editora explicando. Aqui ele prefere, ou ele indica que seja aqui, então a gente coloca aqui. Então, até tem edições diferentes do livro do Desassossego, por exemplo, e assim acontece com outras obras, onde há uma opção por trazer uma gama maior de poemas ou menor, justamente por essa confusão em que não tinha autoria exata. Me apropriando ainda, né, da fala da Adriana aqui, Dani, a gente pode dizer, então, que, e também me lembrando de algum trecho das cartas dele, a gente pode dizer que ele não tinha essa preocupação, o que ele queria era falar. Seria mais ou menos isso? Tanto que ele não publica, né? Acho que quando você tem essa preocupação, vamos publicar, aí então a gente senta para poder... Ele não tinha essas definições, né? Então ele publica aquilo que é dele e o resto é muito dele, e ele não publica. Ele trabalhava como tradutor, ele fazia alguns bicos para jornais, mas ele não era um autor de produção poética, e ele começou a fazer isso com seus próprios poemas. O resto era muito precioso, né? E ele tinha essa definição de que não fui eu, mas eu acho que não era tanto uma questão ética, não vou publicar porque não foi meu. Eu acho que era mais uma proteção daquilo que era só dele, sabe? É essa a ideia. Até quando, né, dentro da própria leitura, da própria poesia dos heterônimos, o que eles estão dizendo, o que eles querem passar, é justamente menos preocupações e mais... Quando você passa e olha um girassol, faça favor de olhar o girassol, né? E não, eu olho como se eu tivesse nascido naquele momento e olhado pela primeira vez um girassol. Se você sai aqui na porta e vê uma plantinha como outra qualquer. Para Caeiro, não, é a planta. Você nunca viu aquela planta, né? Então, a gente está sempre, né, a gente não está ali. Então, acho que a preocupação, né, que até não é bem essa palavra, mas o que ele vive é outra coisa, né? Não é essa preocupação, né? E a coisa do eu o tempo todo é muito presente nele, né? Tenho várias almas em mim. Fernando Pessoa fala isso, né? E é muito interessante, a gente não traz muito isso, né? Até na nossa própria condução diária. Quando eu falo, eu sou assim, quem que está falando do eu, né? A gente fragmenta o eu o tempo todo, até ao falar do eu, né? Se eu peço para você se descrever, você vai se colocar ao lado e vai falar do que você está vendo. Mas quem está falando? Quem é o observador e quem é o observado? Então, isso é tão cotidiano nosso. E aí, quando a gente vem da nossa crença, né, de encarnações, quantos eus habitam em você, né? E quando você vem e coloca, eu sou muito assim, mas eu também sou muito assado, né? E aí tem uma fragmentação latente, né? Quando eu falo do minha qualidade, meu defeito, às vezes o meu defeito é o completo oposto da minha qualidade, né? A gente é essa contradição o tempo todo, né? Essa ambiguidade o tempo todo. Muito dessa ambiguidade, se me permite dizer, vem muito desses papéis sociais que a gente assume. Esse papel social que eu Juliano, estou assumindo aqui, qual o papel social que eu assumo quando eu estou com parente X, parente Y, lá no meu serviço. Então, a gente usa muitas máscaras também, a gente usa muitos papéis sociais, algumas vezes como forma de defesa até. Então, eu acredito que isso acontece muito, afinal, a gente é um indivíduo
de negação, indivíduo, divisão. A gente é indivisível, indivíduo, ou a gente está se comportando como vários eus, a gente está assumindo várias máscaras, papéis sociais? Tem até a fala dele, quando ele fala de máscaras, né, também bem conhecido do Fernando Pessoa, que o poeta é um fingidor. Né, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Né? Então, é tão confuso, né? A gente tem a máscara, mas, na verdade, a gente está encobrindo nada. Né? A gente consegue ver o que foi a missão dele. Né? Não sei nem se ele tinha essa dimensão do que seria o Fernando Pessoa visto, né, pós-mortem. Hoje, como eu começo a minha fala, existe o meu ponto de vista, né, do que eu olho para Fernando Pessoa e vejo a missão, né, o próprio ele, né, é o que a gente, nosso objeto hoje de estudo, de investigação, e que lá na nossa casa, em Juiz de Fora, né, o Instituto Integração, ele todo foi pensado a partir do estudo de Fernando Pessoa, pensado mediunicamente, né, a partir de Fernando Pessoa. Então, essa é uma missão também, sabe? Não que tenha sido intencionada assim, que tenha sido planejada assim, mas ele, enquanto autenticidade, eu acho que essa é a chave. Enquanto eu sou autêntica, enquanto eu sigo aquilo que eu realmente creio, eu me projeto. E eu acho que foi isso que aconteceu, sabe? Quando eu me projeto quanto uma missão, eu não sei se eu consigo fazer tudo o que eu posso fazer enquanto eu me vejo autêntica. E, acima de missão, acho que ele foi autêntico, de dizer a liberdade, de dizer só sei de mim, de dizer a não ser eu, todo o resto, todos os outros. Então, não sei se era disso que ele estava falando, mas eu sei que é isso que é para mim, sabe, enquanto missão. Acho que a gente só pode olhar assim, parcialmente nesse momento, nesse estágio, né, a partir de agora. Não sei. Eu gosto muito de um filósofo que chama Bert Helling, né, e trabalha com as constelações e tal. E ele fala da nossa personalidade ou do nosso ser integral a partir do retorno à origem familiar e do retorno à própria região geográfica, né? Então, estar na minha terra natal é diferente do que ir a qualquer outro lugar, porque diz respeito sobre mim mesma, né? Então, eu volto e me reencontro comigo mesma, com todas as histórias que me compõem, que são, sim, histórias de rebeldia e de inquietações que eu continuo, né, me compondo, porque desde sempre esse foi o meu tom, né, só que eu tento dosar, né? Aí eu falo com carinho para não causar tantas situações, mas ainda é o meu espírito esse. E se isso toca, né, ou se de alguma forma isso chama atenção, é porque também houve a contribuição, né, de lá para cá. E todas as nossas rebeldias, encontros foram muito especiais para mim. Assim, eu fico muito feliz desse encontro de hoje. Eu só tenho a agradecer por ser assim, como está sendo hoje aqui. A cabeça fica assim, né? Um tanto de coisa e a gente tem que pensar aí de novo o tempo, né? De novo o tempo, dá vontade de ficar assim a madrugada inteira, né? Conversando sobre... Porque diz respeito a gente mesmo. Eu falo que a grande bênção da doutrina é o autoconhecimento, né? Buscar a gente mesmo, buscar essa essência, para mim tem sido. E no caso de um estudo desse, eu acho que vai ao encontro disso, dessa percepção de quem somos nós, não de quem sou eu, mas quem somos nós, né? Porque de repente mais de um, né? Como disse o Rony aí. Mas ao mesmo tempo, na fala da Terezinha aqui, né? Na hora já me deu vontade de falar e eu vou aproveitar para encerrar falando. Eu me lembro de uma fala de Jesus, né, que coincide com o pensamento do Fernando Pessoa. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, né? É agora. O que está surgindo em mim agora, né? O que eu estou colocando aqui? O que é agora, aqui, esse momento? Eu acho que é mais ou menos isso. Assim, o autoconhecimento permite que a gente devagar, porque é difícil no planeta que a gente está, a gente ser sereno,
né? Mas nos permite ir serenando, né? Não ser sereno, mas ir serenando. Eu acho que é essa contribuição muito grande de hoje, assim, de autoconhecimento e de buscar essa serenidade que ele passa, apesar do desassossego. Muito obrigada, Dani, né? Agradeço também a presença de todos, né? Encarnados e desencarnados, de outras e dessa encarnação.